Aqui o que estamos vendo com você é essa questão do fim do sofrimento, dentro desta realização da verdade, da realidade divina. Assim, a nossa aproximação aqui é de investigação sobre a realidade, sobre a verdade do fim para esta condição em que a humanidade, o ser humano se encontra. A condição em que cada um de nós nos encontramos dentro desse movimento comum a todos, onde há esta continuidade de repetição, de movimento deste eu, deste mim, desta pessoa. Aqui nós estamos dentro, empreendendo juntos uma aproximação de um olhar direto para essa questão desta assim chamada busca pela espiritualidade. E o que nós temos dito nesses encontros é que há uma grande confusão na cabeça das pessoas sobre o que é a verdade da espiritualidade. Geralmente, o ser humano pensa na espiritualidade como algo dentro daquilo que ele pode alcançar, realizar ou fazer. Então, há uma procura ou uma busca pela espiritualidade. Se formos honestos quanto a isso, iremos perceber que esta procura é algo que vem em razão de uma dor presente, de uma insatisfação presente no ser humano. Ele já buscou no mundo material e assim está buscando nesse assim chamado mundo espiritual. Qual será a verdade sobre isso? A verdade dessa busca é que estamos ainda dentro de uma projeção que o próprio pensamento dentro de nós tem idealizado. É isso que nós chamamos de busca espiritual. A verdade da investigação sobre isso irá nos mostrar que estamos apenas ainda dando continuidade a um ideal que antes era um ideal material, materialista, e agora é um ideal espiritual ou espiritualista. Antes era pelo materialismo, hoje é pelo espiritualismo. Mas esse movimento ainda é o movimento do pensamento. E, portanto, aquilo que chamamos de busca pela espiritualidade ainda é um movimento deste eu, deste mim, dessa pessoa. Aqui se faz necessário é termos uma compreensão direta desse eu, desta pessoa. As grandes religiões do mundo tratam da questão do fim do sofrimento. Nós temos, por exemplo, no budismo, essa ideia da possibilidade, sim, do fim do sofrimento. Mas temos também no cristianismo. A busca do homem, do ser humano, é a busca por uma realidade além do conhecido. Veja, eu disse isso, além do conhecido, porque o pensamento tem projetado também essa ideia sobre Deus. Mas aqui estamos lidando com algo fora da mente. Fora daquilo que o pensamento pode reconhecer. Isso é a realidade de Deus. Então, essa procura do ser humano, nessa busca para o fim do sofrimento, dentro das religiões, das grandes religiões do mundo, e que depois nós tivemos a organização dessas religiões. Então, hoje nós temos a religião organizada.
Mas, a princípio, aqueles que realizaram a verdade sobre si mesmos deixaram palavras, ensinamentos, e isso, ao longo dos séculos, se tornou o que nós temos hoje, as religiões organizadas. Mas essas grandes religiões sempre trataram dessa questão do fim do sofrimento. Então nós temos o budismo tratando do fim do sofrimento. Nós temos o cristianismo tratando do fim do sofrimento. Nós temos o hinduísmo, nós temos o taoísmo, todos investigando essa questão da possibilidade do ser humano viver livre do sofrimento. Aqui estamos tendo um olhar para isso. Agora, é importante que compreendamos também uma coisa. Nós precisamos, na verdade, de uma compreensão direta desta questão do sofrimento em cada um de nós. Não é o sofrimento no budismo, não é o sofrimento no cristianismo, não é o sofrimento no hinduísmo ou no taoísmo ou em qualquer uma das grandes religiões do mundo, mas é o sofrimento em nós. Será possível eliminarmos o sofrimento? Termos um contato tão direto com essa questão do sofrimento, a ponto de que uma compreensão surja. Repare, há uma diferença, e eu tenho explicado isso inúmeras vezes nesses encontros, entre entender uma dada coisa e ter uma compreensão direta daquilo. Você entende uma dada coisa quando estuda, teoricamente, intelectualmente, quando escuta palestras, quando lê livros. Ao ler livros, ao escutar palestras, ao exercitar o intelecto no estudo daquela área, você entende do assunto. Mas isso não é compreensão. E nós temos confundido isso. E é por isso que nos abarrotamos de informações, de conhecimento, de teorias, de conceitos. E o que temos no final disso é um entendimento e não a compreensão. A compreensão é algo diferente, porque a compreensão é a vivência direta, é a ciência real. Isso não passa pelo intelecto. Isso não é via intelecto. A sua mente, o seu cérebro, o seu coração, todo esse ser psicofísico, ele está envolvido sempre dentro da compreensão. Um exemplo típico é fazer um bolo. Uma coisa é a compreensão do que é fazer o bolo. Aquele que tem a compreensão é quem faz bolo. Outra coisa é ter o entendimento de como fazer o bolo. Intelectualmente compreender sobre a feitura de bolos. Você sabe intelectualmente do que o bolo é feito. Você tem uma receita, você leu, você estudou, você sabe o percentual de cada ingrediente, mas você nunca fez um bolo. Notem como isso é importante aqui. A ciência de Deus não é um conceito, não é uma teoria, não é uma ideia. Aqui se trata de uma vivência direta desta realidade. O que não alcançamos dentro dos livros. A grande verdade sobre o fim do sofrimento está na compreensão da verdade sobre o eu.
E aqui, quando usamos a expressão compreensão, agora ficou clara. Não se trata de saber intelectualmente da existência do eu. É necessário ter um experimentar direto desta condição. Aprender a olhar para si mesmo e se tornar ciente desse movimento interno, desta consciência, que é a consciência egóica. Então, não se trata de ler sobre isso. As pessoas passam muitos anos de suas vidas estudando. Depois estudam um pouco mais. E depois disso estudam mais ainda. E, no entanto, que temos um conhecimento, um conceito, uma teoria, é possível que você passe por alguns processos de experiências, mas toda experiência é algo que aconteceu. Se aconteceu, faz parte do passado. No máximo, você tem dessas experiências, lembranças. Lidar com experiências não é lidar com a realidade. A realidade é algo que está aqui. Não se trata de uma experiência. E um detalhe muito importante: nesse estudo de nós mesmos, quando investigamos a natureza do eu, a estrutura do eu, no que ele se assenta, há um perceber direto, um claro percebimento de que o eu, esse mim, esse ego, se assenta em memórias e, portanto, no passado. E as experiências também fazem parte desse eu. Acompanhe comigo isso aqui. Toda e qualquer experiência é algo que vem do passado. Quando as pessoas se envolvem com essa assim procura pela espiritualidade, elas estão se envolvendo com aquilo que ainda faz parte do que elas podem experimentar, vivenciar. Isso, naturalmente, logo irá fazer parte deste passado. Então, isso ainda está dentro do ego. A verdade da espiritualidade é o fim de alguém na experiência, na experimentação. Porque a verdade da espiritualidade é aquilo que está além do conhecido. E, portanto, além do pensamento. Acompanhe isso aqui. Toda experiência, nós a registramos. Ela agora começa a fazer parte desse entendimento que trazemos. Porque é algo do passado. Não está aqui. Enquanto que uma compreensão direta é algo que é visto aqui, nesse instante. E isso não se transforma em uma experiência. Aquilo que se transforma em uma experiência é algo que faz parte do passado. Aqui nós temos um experimentar nesse instante, quando há esta compreensão. Estamos juntos? Estudar a si mesmo requer uma aproximação nesse momento do experimentar. Isso é compreensão. Essa é a verdade sobre o autoconhecimento. Notem, não tem nada a ver com o que as pessoas chamam de autoconhecimento. Um especialista pode lhe dar uma ideia,
do autoconhecimento. Um livro pode lhe dar uma ideia do autoconhecimento. Mas o que temos em um livro ou em um especialista são conceitos. Você não pode descobrir o que é autoconhecimento sem descobrir em si mesmo o que é esse estudo de como você funciona. Tudo bem aí? Olhar para isso de uma forma direta é ter uma visão da verdade sobre quem é você. Assim, quando as pessoas têm uma aproximação do estudo, perdem a oportunidade da compreensão. Repare, o estudo distrai. A compreensão é outra coisa. Como é que você aprende de verdade? É quando lê algum manual? Ou é quando você verifica na prática aquilo que esse ou aquele manual diz? Quando é que você aprende? Como é que de verdade você aprende? É estudando? É lendo? Ou é na vivência, na prática, no viver, no experimentar? Então as pessoas se distraem com estudos, mas o verdadeiro estudar é o aprender. E o aprender não é acumular informações, é descobrir agora, aqui, o que isso representa. Sim, é possível que você leia alguma coisa ou escute alguma coisa antes disso, mas é necessário você deixar de lado e se aproximar da prática. Então aqui nós estamos lhe convidando a se aproximar de uma vivência da meditação, da verdade sobre a meditação, não o que as pessoas fazem em nome da meditação. Nós temos falado muito sobre a diferença entre a verdade da meditação e a meditação, como ela é praticada. Há um contexto, há uma forma, há uma maneira real da meditação estar presente. Mas repare, é exatamente quando não há esse elemento, que é o eu, o ego, na prática. Então não se trata de tudo aquilo que você já ouviu sobre meditação. Procurar um lugar quieto, se sentar de pernas cruzadas, respirar, ouvir um mantra, isso não é meditação. Você pode relaxar, você pode se tranquilizar. Temporariamente, o corpo se aquieta, a mente se aquieta. Na verdade, ela é aquietada. Um certo silêncio é percebido, mas não é esse o silêncio da real meditação. Não é essa a quietude da real meditação. Nós temos uma playlist aprofundando isso com você. Nós nos aproximamos aqui, investigamos com você essas questões. Então, estamos trabalhando com você a verdade daquilo que é você, aqui e agora. Tomando ciência dentro da compreensão de uma forma vivencial. Então, quando as pessoas perguntam como meditar de verdade, tomando ciência do que é a meditação. Então, o que é a meditação? Estamos investigando isso com você aqui no canal. Temos muitos vídeos aprofundando isso aqui com você, lhe mostrando o que é a compreensão. Percebe? O que é a compreensão direta da meditação.
Não há nada como a meditação. Ela acompanha a verdade do autoconhecimento. Então, são duas expressões que usamos muito. Meditação, porque investigamos isso, estudamos isso aqui com você. E autoconhecimento. Essas são duas palavras, mas temos inúmeras palavras que fazemos o uso dela aqui com você, que carregam um sentido totalmente diferente do que você já ouviu. Então eu quero aqui deixar um convite para você se aproximar desses encontros. Investigar de uma forma vivencial, de uma forma prática, o que é a realidade do seu ser. Assim, um olhar para a vida é a evidência do que é a vida. Afinal, o que é a vida? Para todos nós, ou para a maioria, a vida é isso que nós conhecemos. Mas o que nós conhecemos é confusão, é desordem, é raiva, é medo, angústia, ansiedade, depressão, tédio, a dor da solidão, o vazio existencial, toda a problemática das relações humanas, essa, assim, minha relação com as pessoas, com o mundo, com os pensamentos dentro de mim, os sentimentos e as emoções, é isso que nós conhecemos como vida. Mas aqui fica uma pergunta para você: o que é a vida? Será isso que nós conhecemos? Sim, é isso que nós conhecemos por vida. Mas essa vida é a vida dos problemas, dos dilemas, das complicações. Então, apesar de todos os momentos de prazer, de alegria, de preenchimento nesta ou naquela área, nesse nível ou naquele outro nível, ainda continua esta insatisfação. E esta vida, como conhecemos, continua se mostrando exatamente dessa forma. Aqui nós estamos vendo com você, estudando com você. E aqui a expressão estudar, me parece que ficou clara. Aqui estudar é agora. Não é teorizar sobre isso, trazer ideias sobre isso, guardar mais informações sobre isso, mas é estudar agora, aqui, como nós funcionamos. Então, um desafio que temos aqui nesse canal é investigarmos todos esses aspectos deste eu, desta pessoa. Investigarmos isso juntos, explorarmos isso juntos, estudarmos isso juntos. Agora mesmo você acompanha essa fala. E nesse acompanhar você está aprendendo aqui de uma forma nova. Descobrindo que não é teorizando, mas é descobrindo o que é escutar nesse instante. Escutar nesse instante, aprofundar isso aqui nesse instante, é aprender de verdade. Observando suas reações. Observando, por exemplo, os pensamentos que surgem dentro de você, que aceitam ou rejeitam essa fala.
e perceber que esses pensamentos são pensamentos que vêm do passado. Não tem qualquer relevância agora aqui, nesta beleza de escutar sem o passado. Então, esse é um exemplo do que é de verdade estudar e aprender. Isso é agora. Não é para levar isso para depois, mas é agora. Não é como um aluno no colégio que faz anotações e vai estudar em casa. Aqui você, nesse instante, está estudando. Está escutando agora, acompanhando essa fala, nesse aprender. Nós passamos uma vida inteira psicologicamente envolvidos com o tempo. Então a gente sempre diz: com o tempo eu entendo. Um dia eu compreendo. Um dia eu chego lá. Um dia eu acerto. Notem, é sempre a noção do tempo. A verdade da realização do seu ser, que é a realização de Deus, é agora. Não há tempo para realizar isso. A verdade divina não está no tempo. E um detalhe, não existe esse elemento presente para realizar isso. A realidade do seu ser é a ausência do eu, é a ausência do ego, que vive exatamente nesse movimento de tempo. Depois você acompanha os vídeos aqui no canal. Se é o seu primeiro encontro aqui, tenha um pouco de paciência e acompanhe. Você vai compreender que esse movimento é o movimento da pessoa, do mim, do eu, do ego. E essa forma de atuação no tempo é exatamente a ausência do seu ser, da realidade deste ser, que é a real consciência, que é a verdadeira felicidade. Aqui nós temos explicado a diferença entre esta real consciência e essa consciência, como nós conhecemos, que é a consciência humana. Temos colocado aqui para você a diferença entre este ser e essa ideia de ser que nós temos, que está se movendo no tempo. Eu fui, eu sou e eu serei. Tudo isso requer, escute bem, um coração aplicado, um envolvimento profundo com tudo isso. Então, uma realidade se mostra fora do conhecido. E isso é o fim para essa assim chamada busca pela espiritualidade. Isso é o fim dessa busca espiritual. É a ciência deste ser. E também isso é o fim do sofrimento, o fim da insatisfação. É a realização de sua natureza divina, que é a realidade de Deus. Portanto, esse é o nosso assunto aqui, nesse canal. E nós temos também outros canais onde estamos trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer nossos outros canais. Estamos aprofundando isso, olhando de perto isso. Temos um vasto material para explorarmos isso juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer. Mais do que tudo isso que temos nesses vídeos, são os nossos encontros que ocorrem online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto com você de uma forma diferente. Há algo novo dentro de encontros
online, presenciais e retiros. Esses encontros online ocorrem nos sábados e nos domingos. Então, através de perguntas e respostas, e tendo um contato com a verdade da meditação, podemos aprofundar isso juntos. Fora os encontros online, nós temos os encontros presenciais e também os retiros. Então, fica aqui esse convite para você. Se isso que você acabou de ouvir faz algum sentido para você, deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Espiritualidade não é aquilo ligado a práticas espirituais ou a espiritualismos de qualquer tipo. Rituais, cerimônias, crenças,